Tem artistas que viram um símbolo de uma geração inteira. Não importa o tempo que passe, ele continua sendo tratado quase como intocável. E tem artistas que, mesmo com um talento inegável, nunca mais vai ser lembrado sem a sombra das próprias escolhas. Hoje, eu vou falar sobre alguns nomes que o público idolatra e outros que o público praticamente baniu. E para começar, nós temos esse loirinho que é amado por todos, né, galera? Todos concordam comigo, né? O Kurt Cobain, mano. O Kurt Cobain, mano, não tinha uma postura nenhuma de um estrela do rock clássico. Ele subia num palco desconfortável, com a própria fama, incomodando com os holofotes, quase pedindo desculpa por estar ali. E era exatamente isso que fazia o público confiar nele, em uma época que o rock ainda cultivava um certo culto ao ego. E Kurt trazia o oposto. Ele trazia vulnerabilidade crua, letras que falavam de dor, tédio, alienação e sem filtro nenhum. E isso que era a característica do Kurt Cobain, né, velho? E quem aí não lembra, né, daquele show lá que o Nirvana fez na Argentina, que tava tocando uma banda punk rock, se eu não me engano, me corrijam aí nos comentários se eu tiver errado, que é um conjunto de mulheres que tava tocando, aí os argentinos começaram a vaiar o show delas, começou a zoar, e o Kurt Cobain, com uma forma de protesto e de vingança, começou a cantar todo errado a música Come As You Are num show, né? E isso, cara, foi uma forma que quando eu ouvi pela primeira vez, eu ri muito, putz, caramba, bicho, o Kurt Cobain era muito massa, pô, era muito hilário, sabe? E cara, o Kurt Cobain é daqueles artistas que parece que o público protege como se fosse da família, né? E talvez seja por isso que, décadas e décadas depois, ele seja lembrado não pela música, mas pela humanidade que deixou exposta em cada palavra. E com certeza o Kurt Cobain está da lista dos mais amados desse vídeo. E agora eu vou falar dele, né? Do Chris Brown. O Chris Brown começou como um fenômeno, cantor, dançarino, ídolo teen no final dos anos 2000, comparado até mesmo com Michael Jackson, cara. Pra tu ter uma ideia, pela habilidade do palco, né? Ele tinha voz, tinha carisma, tinha uma capacidade de dançar que impressionava até mesmo os veteranos da indústria. Parecia destinado a ser o próximo grande nome da música americana, cara. Pra tu ter uma noção de como o cara tem talento, né? Mas em 2009 aconteceu um episódio que mudou tudo. Ele agrediu fisicamente a então namorada dele na época, que era a cantora Rihanna, e agrediu justamente na véspera do Grammy. O caso foi a público, com foto da vítima divulgada pela imprensa, imagens que chocaram o mundo inteiro e mostraram a violência do ocorrido, e ele se declarou culpado de agressão perante a justiça. Eu achei aqui um depoimento aqui da Rihanna falando sobre o Chris Brown. Eu vou deixar um pouquinho o trecho aí pra vocês ver. I lost my best friend. Like, everything I knew switched in a night. And I couldn't control that. So I had to deal with that, and that's not easy for me to understand or interpret. And it's not easy to interpret on camera, not with the world watching. So it was hard for me to even pay attention to my mind and figuring things out, because now it became a circus, and I felt protective. Like, I felt like the only person they hate right now is him. It was a weird, confusing space to be in, because as angry as I was, as angry and hurt and betrayed, I just felt like he made that mistake because he needed help, and like, who's gonna help him? Nobody's gonna say he needs help. Everybody's gonna say he's a monster without looking at the source. And I was more concerned about him. É uma situação muito triste, né, cara, pra Rihanna, né? E o coração dela é muito grande, cara, que ela não julgou ele, né? Ela disse, teve uma hora lá que ela disse, ele só cometeu um erro, né? Que precisava de ajuda. Nossa, velho, isso diz muito que o coração dela é enorme, cara. E ela merece ser aplaudida de pé. Mas aqui, voltando aqui ao assunto do Chris Brown, né? E a partir daí, cara, a imagem dele nunca mais foi a mesma, sabe? Nunca mais se recuperou totalmente. E o que mais mantém essa rejeição viva não é só o episódio em si, mas o padrão que veio depois. Outras acusações e processos ao longo de anos, declaração vista com pouco arrependidas, prisões e problemas legais recorrentes.
Para uma grande parte do público, especialmente entre as mulheres, ele se tornou um símbolo de como a indústria musical segue perdoando, ou empurrando debaixo do tapete, violência contra as mulheres, desde que o artista continue vendendo, sabe? E cara, um momento marcante que reforçou essa rejeição foi quando ele foi indicado ao Grammy anos depois do episódio, e isso gerou uma onda enorme de indignação, porque ele simbolizava para muita gente que a indústria estava disposta a esquecer, entre aspas, o ocorrido em nome do sucesso comercial. Situações assim se repetiram ao longo de anos. Cada vez que ele recebe um prêmio, faz uma turnê grande ou aparece em algum evento de peso, o assunto volta à tona com força, e as redes sociais não deixam esse histórico ser apagado, tá ligado? Sabe como é a internet, né? E é por isso que Chris Brown é um dos artistas que é mais odiado, cara, por conta da seu histórico de agressão, né? E de brigas também com os outros artistas e tal. Eu tava pesquisando aqui também que ele já até brigou com outras pessoas com mão armada, cara. Então, tipo, é uma situação bem feia pro Chris Brown, mas tipo, além de ser esse histórico tudinho, não é à toa que ele é um dos artistas grandes, né? Ele é daqueles artistas que, por mais que tenha talento que tenha, o público parece que nunca deixa de esquecer o que ele fez, né? Mas assim mesmo, cara, é um artista grande, mas ele vai pros artistas odiados, assim. Agora temos o Freddie Mercury, um dos artistas mais amados do mundo e um dos mais talentosos do mundo, o ícone do rock, né? E cara, a presença de palco dele era absurda, velho. Ele parecia conversar com a plateia, sabe? Cada gesto, cada passada de um lado para o outro, cada pausa dramática antes de um verso parecia calculado para arrancar a reação, sabe? E sempre funcionava, mano. E tinha aqueles momentos, né, que ele simplesmente parava de cantar e deixava o público cantar por ele, e o estádio inteiro, cara, em coro, repetindo cada nota que ele lançava no ar. Mano, isso aqui dali, cara, era... Pô, isso é magnetismo puro, mano. O cara era foda. E como compositor, meu irmão, caramba, velho, o cara tirava muita onda. E são tantos hits, né, cara, que ele já lançou, que são bons, como Love of My Life, Don't Stop Me Now também são boas. E, mano, Freddie Mercury nunca será esquecido, cara. Passaram décadas aí, surgiram outros ídolos, outras eras, outros palcos. Mas, cara, aquele bigode dele, aquele porte, aquela voz que parecia não ter limite, isso nunca será esquecido. E Freddie Mercury sempre será lembrado e sempre estará vivo nos nossos corações. Agora ele, pô, o Kanye West. O Kanye construiu a carreira sendo chamado de gênio, produtor revolucionário, um dos nomes mais influentes do hip hop das últimas 2 décadas, cara, responsável por discos que mudaram o rumo do gênero. Mas ao longo de anos, o comportamento dele fora do estúdio começou a pesar cada vez mais na balança, pô. E, mano, ele se envolveu em uma sequência de episódios públicos que foram minando a paciência do público, tá ligado? Declarações erráticas, entrevistas, apoio público a figuras e ideias polêmicas, interrupções e premiações que geraram revolta geral. Mas um ponto de virada mais grave veio com uma série de declarações abertamente antissemitas, feitas em entrevistas e redes sociais, comentários que geraram repúdio generalizado, perda de contratos milionários com marcas e o afastamento de boa parte da indústria musical. Em 2022, cara, aconteceu um episódio que reforçou mais ainda ao Kanye West ser odiado. Foi quando ele fez declarações elogiando o partido do Bigodinho, e em transmissão pública, inclusive. E a reação, velho, foi imediata, velho. Parcerias comerciais bilionárias foram encerradas da noite pro dia. E ele passou a ser visto por boa parte da opinião pública não mais como um artista polêmico, mas como alguém que ultrapassou um limite considerado inaceitável, né, velho? E, mano, quando eu vi isso em 2022, quando ele falou isso, né, eu fiquei, caramba, velho, poxa, como é que um artista bom desse, né, velho? Poxa, aí eu fiquei, caramba, o Kanye West passou do limite agora, velho, perdeu a linha. E é isso, galera. Eu sei que ficou muito artista aí de fora, mas se esse vídeo sair bem, talvez eu faça uma parte 2. Mas pra isso, vocês já sabem, né? Tem que deixar o like, se inscrever e comentar aí o que quiser. E comenta aí se você gostou do vídeo aí, pra eu saber mesmo. E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção
e fique com Deus cada um. Um forte abraço a todos.